12 anos, o Ministério Público de Santa Catarina passou a utilizar dados para um melhor gerenciamento das suas atividades, de forma pioneira não só no Ministério Público, mas também no setor público brasileiro. A inovação trouxe grandes possibilidades no primeiro momento na área administrativa e depois teve o crescimento que todos conhecem até hoje, impactando para melhor a vida do cidadão. Em 2011, quando nós assumimos a Procuradoria-Geral de Justiça, nós fizemos um levantamento estratégico para detectar as potencialidades e as dificuldades, as necessidades do Ministério Público. E uma das necessidades que nós verificamos era justamente a compilação de dados, o trabalho com as informações. Aí, especialmente na questão do RH, da folha de pagamento. Em razão disso, nós começamos, com a COGER, na época, a organizar os dados referentes a essas questões administrativas. E isso trouxe um bom resultado para as nossas atividades diárias, né? Uma agilidade muito grande e uma precisão, inclusive, nas informações que nós tínhamos. Vencida essa etapa, nós percebemos que também, na nossa atividade fim, nós precisaríamos de melhores informações, de mais elementos. Foi daí que partiu a ideia de nós fornecermos informações aos promotores de justiça para que eles pudessem melhor desenvolver o ofício, né, a atividade fim deles. Então, a partir disso, com levantamentos que nós colhíamos das promotorias e com levantamentos que nós buscávamos nos dados abertos do Estado, nós verificamos também que precisávamos de informações, muitas vezes, que eram de outras secretarias, de outros órgãos, e que eram acessíveis ao Ministério Público. Só que, para nós conseguirmos, dependia de uma série de ofícios, requisições, e isso demandava muito tempo, demorava, muitas vezes as informações eram inconsistentes. Então, nós partimos para um trabalho de parceria, fazer convênios ou termos de cooperação com diversos órgãos, para que nós tivéssemos esses elementos, os quais nós trabalharíamos e disponibilizaríamos, inclusive, para esses órgãos para poderem também trabalhar. Me recordo a respeito desse importante assunto, que eu era secretário-geral do Ministério Público, na época que o Dr. Lio Marcos Marim era o Procurador-Geral de Justiça, e essa aplicação desses BIs, enfim, no âmbito administrativo do Ministério Público foram fundamentais para que nós pudéssemos, naquela época, ter o controle, né, integral dessas informações administrativas e também até finalísticas, né? Depois da aplicação desses BIs, né, nós conseguimos avançar muito, né, numa gestão administrativa mais profissional, né? Começou-se a decidir em cima de questões que efetivamente representavam a necessidade de cada situação que chegava ao conhecimento dos gestores do Ministério Público, né? Tanto na área patrimonial, na área financeira, orçamentária, enfim, na própria execução dos contratos internos do Ministério Público, né? Nós começamos a ter realmente o conhecimento, né, da realidade do Ministério Público. Com o final do mandato do Dr. Lio Marcos Marinho, o Dr. Sandro Neis assumiu, eu acabei sendo convidado e assumi as funções de subprocurador-geral para assuntos administrativos, e ali nós demos sequência, né, à aplicação desses BIs em diversos setores do Ministério Público, né? Com base até nessa aplicação desse conhecimento, né, técnico, nós começamos, inclusive, a estudar a possibilidade de fazer uma reestruturação administrativa. Foi encampada na época, com a crise financeira que se instalou na época, foi encampado pelo Dr. Sandro, e nós fizemos uma grande reforma administrativa, exatamente porque nós tínhamos, né, a partir da implantação desse modelo, nós tínhamos conhecimento profundo da situação administrativa e financeira e orçamentária da instituição. O projeto de análise de dados do Ministério Público começou na Coordenadoria de Tecnologia, como área técnica responsável pelo estudo de mercado e aquisição de uma ferramenta de BI que atendesse às necessidades e expectativas do MP. Dali para frente foi adquirida a ferramenta, o modelo de desenvolvimento foi sempre híbrido, com equipe interna e também com prestação de consultoria, e dali foram desenvolvidos os primeiros painéis de recursos humanos, patrimônio,
e também uma prévia do que depois veio a ser o portal do promotor, com uma análise também de dados de atuação finalísticas. Vários programas institucionais do Ministério Público foram desenvolvidos utilizando esses bancos de dados, esses painéis de dados. Então, entendemos que foi um grande avanço à época, né, essa virada, essa utilização dessa metodologia para a atividade fim. E hoje, esses bancos de dados continuam à disposição, continuam progredindo, continuam melhorando e faz parte da atividade do Ministério Público em todas as suas áreas. Área da infância, área da moralidade administrativa, área do combate à corrupção, especificamente falando, a utilização de toda essa metodologia, a facilitação da organização dessas informações para propiciar a adoção da melhor estratégia, evitar a requisição de informações quando você pode, em um painel, em um banco de dados, buscar a informação que antes nós tínhamos que requisitar. A gente tem dados que vêm da questão de segurança pública, dados da saúde, que são muito usados agora mesmo nessa pandemia. Eles compartilham os dados com a gente e a gente, contrapartida, além de usar para nós mesmos a informação, disponibilizou os painéis para o pessoal poder acessar, né? Então, ganham os dois lados também. A gente tem uma informação, consegue até agir, atuar com base nessa informação que a gente tem, e também ajudou com que esses órgãos tivessem também uma melhor capacidade de agir, né? Nesses últimos 2 anos, a gestão da administração superior se voltou a tentar deixar esses dados do Ministério Público mais fáceis, mais acessíveis, mais transparentes e de maior acesso a toda a equipe e todo o corpo técnico de assessoria das promotorias e procuradorias de justiça. Por isso, se buscou, primeiro, ampliar o acesso a painéis de dados que antes eram restritos a membros do Ministério Público para toda a equipe das promotorias de justiça, para que com isso se amplificasse a utilização desses dados e, consequentemente, se melhorasse a atividade finalística da instituição, que é o nosso grande mote. Além dessa ampliação de acesso, com perfis de usuários a toda a equipe da promotoria, também se buscou deixar os painéis de dados mais simples, de mais fácil compreensão e de mais fácil utilização. E, acima de tudo, mais afetos àquilo que o promotor de justiça, a promotora de justiça e sua equipe buscam no seu dia a dia, que é tornar aquilo que importa ao membro do Ministério Público também importante nos dados que são apresentados na sua tela de computador. Essa democratização, essa facilitação de acesso, que também culminou com mais transparência nos nossos dados, que certamente vai continuar seguindo e vai continuar nos norteando nos próximos anos. Isso, inclusive, que culminou com a nossa nova subprocuradoria para assuntos de inovação, que vai poder trabalhar com mais afinco ainda o MP em dados e vai dar a real noção da importância dessa ferramenta, da importância dessa continuidade, dessa caminhada, para podermos cada vez mais apresentar para a sociedade melhores resultados, agora também utilizando dos dados técnicos, da tecnologia e da informática que nos são passíveis de utilização. Considerando a democratização do acesso das ferramentas de dados a todos os membros e servidores, a ferramenta Portal do Promotor passará a se chamar MP em Dados. Além disso, os próximos passos já estão definidos. A difusão do conhecimento do uso de ferramentas de dados, com um programa de alfabetização no uso de dados e treinamento sobre as ferramentas disponíveis, o impulsionamento do desenvolvimento autônomo de painéis de dados pelas diversas áreas do MP, a implementação inicial de painéis atualizados em tempo real com base em dados do sistema da área fim. Assim, o Ministério Público de Santa Catarina, como já vem fazendo há muitos anos, aposta no caminho da modernização para sempre se manter na vanguarda do serviço público.